Porque a gente continuando falando do Supergirl, agora trazendo de novo a discussão que teve esse rolê, né? Que a gente tava até lendo a reportagem da galera da Cabana do Leitor, que o clima com o Craig e o James Gunn não era tão bom no rolê. Aí que diz aqui, ó. Uma das fontes resumiu o clima dos bastidores sem rodeios. Dizem que eles não estavam criativamente alinhados. É uma forma educada de descrever a situação, afirmou. Porém, outras pessoas garantem que os dois tiveram divergências moderadas dentro do atrito normal e até saudável entre cineasta e estúdio em um filme desse porte. As imagens terminaram em maio de 25 e já naquele ponto, Warner e Gillespie sabiam que o filme tinha problemas. Depois de uma exibição de teste em dezembro, foi considerado apenas ok pela DC, e que assumiu a pós-produção para montar seu próprio corte, contratando o roteirista Jeremy Slater, amigo de Gunn, para ajudar nas cenas de 9 dias de filmagem. Olha só, nesse ponto, tem duas coisas que eu gostaria muito de falar. Primeiro que já tem no mínimo 10 anos que eu vejo crise na DC. É tipo o Vasco das franquias, entendeu? Até mesmo quando faz coisa certa, dá errado. E eu não tô falando que aqui foi o caso do Supergirl, porque Supergirl a gente já falou aqui há um tempão, as coisas não deram certo. Não mais que esse tipo de coisa aqui. O que vem logo depois que eu vou ler, endossa o segundo ponto que eu quero trazer, e que sim, James Gunn errou aqui. O logo contou com 2 editores, Tatiana S. Riegel, parceiro de longa data de Gillespie, que trabalhou em Lars on the Real, Aitonia, Cruella, e Fred Riskin, colaborador frequente de Gunn, presente em todos os filmes dos Guardiões da Galáxia da série Peacemaker. Em março, o estúdio promoveu uma disputa interna entre os dois cortes em exibições de teste. Cara, é sempre um executivo da Warner com uma ideia maravilhosa. Não, vamos colocar aqui pra competir esse filme com esse filme aqui. O melhor que a gente tiver aqui na nossa bolha, a gente vai jogar pra galera. Porque a gente conhece muito, entendeu? Pô, olha só pra essa... Esse recorte que a gente tem aqui, galera, muito sucesso. Você viu só. São 10 anos de sucesso, entendeu? Lá vai a Warner de novo. Não, mas é o executivo, acionista e tudo mais, tal assim, Peter Safran, tudo. Não, é tudo dentro da mesma casa, tal assim. Mudou várias vezes o dono da casa, mas a casa é a mesma. A versão desse estúdio superou a do diretor por apenas 2 pontos. Não é que foi uma goleada, entendeu? Pô, porque aqueles 2 pontos ali. Ah, pô, mas esses 2 pontos é 2 bilhão a mais pra gente, você não tá entendendo. Sendo escolhida para chegar aos cinemas. Um insider do estúdio, no entanto, disse que diferenças entre as versões não eram particularmente pronunciadas. Com orçamento na faixa de 170 a 180 milhões de dólares, e vale lembrar sempre que a gente fala de orçamento, geralmente, para ele não dar prejuízo, tem que dar tipo o dobro disso, e como a gente viu agora há pouco falando de box office, não vai chegar. Supergirl estreou com 37, papapá, com números aqui, né? E a DC admitiu que o longa não atingiu expectativas de bilheteria, mas reforçou a confiança na estratégia de longo prazo do estúdio. Mas aí, seguindo aqui o nosso barquinho, pegar esse texto do Cinepop, como eu disse aqui, o filme não é estratégia. A situação que a Warner e DC colocam esse filme como uma tragédia. Mas ele em si não é. Mas aqui, esse rolê todo, e eu vou criticar James Gunn, ele foi muito garoto. Já existe uma má vontade com ele por parte da audiência. Ele comete uns erros bobos, assim, entendeu? Cara, basicamente, ele cedeu para acionista, entendeu? O que a gente fala, ano sim, ano também, cada obra da Warner que dá errado é o quê? É um acionista que entrou no rolê da DC e bagunçou o pagode. O que também, ele teve que ouvir um acionista lá e falar, mamãe, não tá a minha cara. James Gunn tem que ser a sua cara. Pô, você confiou no diretor? Vai até o fim com o diretor. Mas enfim, vamos falar aqui. Ele foi traído com o diretor, entendeu? E ele, cara, ele foi muito juvenil. Porque o fator acionista da Warner, a gente sabe da existência dele. Eu tinha um dedo de cabelo, o meu cabelo era aqui. Eu já sabia que existia acionista da Warner fazendo merda na DC. E o James Gunn não vai saber? Pô, garoto demais, cara.
Após fracasso de Supergirl, James Gunn pode deixar a presidência da DC em 2027. Aí, ó, o que acontece. De acordo com o Hollywood Reporter, a possibilidade de uma saída precoce ganhou força após o fracasso de Supergirl. Os bastidores de produção têm sido marcados por problemas criativos, levantando dúvidas no mercado sobre a capacidade de Gunn de exercer um papel de liderança centralizado, semelhante ao Kevin Feige na Marvel. Pô, inocente dele acreditar, né? Eu achei que quando ele tinha aceitado lá atrás, que ele tinha autonomia, mas pelo jeito ele não tem, né? Pô. O amigo dele lá, o Zack Snyder, apanhou do mesmo jeito, né? Salvo tudo que a gente já discutiu aqui há anos, tá? Mas ele não aprendeu também, né? Tipo, não, é aquele negócio, o ego do diretor, não, comigo vai ser diferente. E se ferra igual. A reportagem trouxe à tona detalhes cruciais sobre a gestão do estúdio. Os contratos de James Gunn e Peter Safran expiram entre o fim de 26 e 27 de abril. Embora a mudança imediata seja improvável, o futuro da dupla frente dependerá fortemente do desempenho comercial de seus próximos lançamentos, como Cara de Barro, Superman, Homem do Amanhã. De acordo com o artigo, a exposição pública de Gunn agrava a situação. O fracasso Supergirl coloca Gunn sob um intenso escrutínio, olha só, já que ele se pronunciou com o rosto posicionou como rosto da empresa de uma forma que nenhum outro chefe de estúdio havia feito antes, graças à sua intensa presença nas redes sociais e às frequentes declarações sobre o controle de qualidade, escreveu. Inocente demais. Foi garoto, foi juvenil, rodou, mereceu. Outro elemento que pode redesenhar o futuro da DC é a planejada aquisição da Warner Discovery pela Paramount, comandada por David Ellison. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Segura a audiência. Porque assim, com tudo isso, eu reitero, não é um desastre, ele tem uma base muito boa para seguir em frente com o DCU. Aí o avião não caiu, ele tá começando a cair, tá. Ele ainda pode conseguir sair bem com o Homem do Amanhã, saca? Vou até voltar para mim aqui. Só que ele tem que ter uma noção muito importante que ele não teve até agora. Ele tem que acertar na grandiosidade do que ele tá fazendo. E é uma crítica que eu faço, cara, de que o Superman dele não teve uma cena viral, grandiosa, gloriosa, digna de um Superman. O que viralizou do filme dele é além da a música do punk rock, a cena do Mr. Terrify sendo Yondo e a Mulher Gavião dando fim em facho por aí, né? Então, assim, ele tem que ser mais safo, ele tem que construir coisas mais grandiosas. Ele sabe construir coisas grandiosas. A gente viu o que ele fez no Guardiões da Galáxia, por exemplo. Então, pô, ele tem cenas. Ele tem que fazer uma cena da flecha do Yondo pra Superman. Não com o Superman sendo a flecha do Yondo, mas uma cena de grandiosidade de flecha do Yondo pro Superman, pra todo mundo, galera, bater o olho e falar: pô, tá aí. Esse é o Superman que eu conheço. Ele não fez ainda. E ele tem um bom Superman pra fazer isso. E tem uma boa base, como eu disse. Acabei de dizer aqui no começo. Essa Supergirl é boa. O filme, ele não é um desastre. Ele só tirou pro lado errado. Mas ele cagou no pau ao tirar essa estrutura. Porque a gente comentou lá atrás, o roteiro disso não era brasileiro. E teve que vir um carinha lá, amigo dele e tudo mais, pra ajudar a escrever o roteiro. Além da outra editora amiga dele, né? Outra coisa também, ele tem que parar de envolver os amigos dele na história. Mas, seguindo adiante aqui, ele tá tentando. A gente não pode dizer que ele não tá tentando. Muita gente tenta, na verdade. Tem que ver se vai conseguir. Por exemplo, aqui, ó. Show do Marurenha irá retornar com Besouro Azul na sequência de Superman. Então, de fato, lá atrás, quando se falava que esse filme do Besouro Azul ia ser o começo do novo DCU, era verdade. Marquezine está no DCU. E tem que ser mais utilizada. Vai precisar de todo o carisma dela pra conseguir alguma coisa, a não ser que a Paramount devore tudo. Além de Aaron Pure, que irá representar o papel do recruta John Stewart na série Lanterna, Deadline revelou que show Madureira, o Besouro Azul, no longo de 2013, também irá participar. Junto com John Cena,
que voltou a ver o Peacemaker na segunda temporada. Madureira é o segundo ator resgatado para viver um personagem no antigo DCU. Jason Momoa, intérprete do Aquaman na fase anterior da franquia, também voltou, mas como Lobo e Supergirl atualmente... O Lobo é um grande problema. Não precisava do Lobo naquele filme no contexto que foi feito. Talvez ele estivesse no contexto mais útil, só que a famosa edição cagou no pau todo. Então, assim, o rolê que eu digo é: James Gunn, o seu avião tá caindo, cara. Se você não quer perder ele, fique esperto, porque já já vem um rolê muito grande aí, que é a Warner capar esse rolê acontecer. Que a gente vai entrar no mérito agora. Mas se você não abrir o olho, uma base boa que você conseguiu fazer legal, você não vai ter, tal qual o nosso querido Zack Snyder também ter sua base derretida por ancianistas, né? E, como diz o poeta, deixa o like pra ver a claquete. É importante pra gente.